Onde está o cartaz, Lauro? Por favor, você pode colocar. Aleluia. Tem como apagar? Tem não, né? Um pouco. Vocês conseguem visualizar totalmente? Tá bom? Tá um pouco apagado, né? Quantos já tinham visto esse cartaz? Pouquíssimas pessoas, né? Então ele traz uma verdade bastante poderosa. E eu gosto muito dela, de usar ela nas aulas demonstrativas do Rema, ou para ilustrar o propósito do Rema. E é sobre isso que eu gostaria de conversar nessa noite. Você pode perguntar em voz alta essa pergunta. Vamos lá. Você compreende o que lê? Pergunte mais uma vez. Você compreende o que lê? Agora pergunte isso na primeira pessoa. O que eu estou lendo? Aquilo que você lê, aquilo que eu leio. Na palavra de Deus, é claro. Estamos aqui falando sobre o centro de treinamento que ensina verdades bíblicas. Amém? E é isso que nós queremos transmitir. Então estamos falando principalmente sobre a palavra de Deus. Quando você lê a palavra, você entende o que você está lendo? Você compreende aquilo que está diante dos teus olhos? Eu vou dizer algumas coisas, nós já temos um entendimento. Outras coisas, todos nós vamos precisar da ajuda do Espírito Santo para descortinar aquilo, para compreender. Amém, amados? E essa pergunta, na verdade, ela foi tirada do texto de Atos, no capítulo 8, no versículo 30. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Podem acender as luzes, por favor. Nessa passagem, ele não vai ser totalmente assim o assunto, mas ele vai nos levar para onde o Senhor está nos guiando nessa noite, dentro desse tema. Atos, capítulo 8. A partir do verso 26, nós vamos ler até o verso 33, tudo bem? Como futuros candidatos a serem alunos do Rema, Bíblia na mão, papel e caneta, amém? Abrir a palavra é algo que a gente aprende mesmo. Todos acharam? Atos 8, verso 26, podemos ler? A minha versão é a versão NVI e ela diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe, na verdade a minha versão diz verso 29, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Verso 30, então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Verso 34, por favor. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus.
Diga amém. Amém, amado. Não é maravilhosa essa escritura? Eu fico maravilhada. E nesses últimos meses, o Senhor tem colocado ela bem forte no meu coração. E a gente vai observar algumas coisas importantes nela. Primeiro de tudo, esse homem, a gente pode ver nele assim, ele estava com uma vontade, um desejo enorme no coração dele. A Bíblia deixa claro que ele se dirigiu, até aquele lugar para adorar a Deus. De fato, o Espírito Santo já estava preparando no coração dele, trabalhando no coração dele, e ao mesmo tempo assim já estava falando com Filipe para encontrar no meio do caminho. Nós tínhamos uma pessoa com uma necessidade e uma pessoa que tinha a resposta. Amém? E eu acho interessante falar isso para vocês, à luz das Escrituras, é claro. Você está aqui nessa noite, pretendendo estudar no Rema, querendo conhecer, buscando a Deus. Mas eu quero te dizer, amado, o que você pode e deve receber no Rema não é algo que vai servir só para você. Amém? As verdades que você aprende, elas alimentam o teu coração e elas servem para alimentar o coração das outras pessoas. Amém? Quando você pensa em se matricular no Rema, você pensa em você estudando. Você pensa se você pode pagar ou não, se você vai ter tempo para fazer aquilo ou não, se é melhor de manhã, se é melhor à noite, se o seu pai libera, se o seu esposo libera, se os seus filhos vão ficar bem. Não é assim. Você pensa em você pensa nas pessoas da sua família, você pensa no seu trabalho, nos seus horários. Mas eu pergunto para você, em quem Deus pensa quando Ele chama uma pessoa como você para estudar numa escola como o Rema? Deus, quando Ele chama uma pessoa como você para estudar no Rema, Ele pensa em você. Ele pensa na sua família, Ele pensa no seu dinheiro, nos seus horários. Mas Deus pensa em pessoas que você sequer viu, em pessoas que você jamais conheceu. Mas na mente de Deus, Ele já viu você alcançando essas pessoas. Amém? A visão de Deus, ela é muito maior do que a nossa, amados. A gente está vendo hoje, mas Deus, eu ouvi há algum tempo uma frase que impactou demais a minha vida. Às vezes a gente fica com medo do que está nos esperando lá na frente. É sempre muito bom terminar um ano e começar outro. A gente, nossas expectativas, as coisas boas que 2011 vai me trazer, que 2012 vai me trazer. E algumas vezes a gente diz, nossa, eu não vou dar esse passo, eu estou com medo. Mas eu ouvi uma frase e eu compartilho isso com todos os alunos, com todas as pessoas a quem eu posso influenciar. Não tenha medo do seu futuro. Deus já esteve lá. Amém, amado? O que para você e para mim ainda é desconhecido, para Deus já é fato. Ele já viu, Ele já te vê, não iniciando a sua carreira, mas completando ela. Amém? Deus vê você pleno, Deus me vê completa. Deus, quando chama uma pessoa como você para fazer o Rema, e eu quero enfatizar isso, essa aula de hoje não é para as pessoas que não estão nessas cadeiras, é para você. Amém? Você poderia ter vindo amanhã, você pode vir sexta-feira, mas hoje é o seu dia. Então essa aula de hoje não é para quem não veio, é exatamente para você. Deus está falando contigo hoje, amém? Então, quando Deus chama uma pessoa como você para estudar no Rema, Ele tem na visão dele todas as pessoas que estão à sua volta, mas as pessoas que você sequer sonha em conhecer, e lugares que você jamais imagina estar, e que Deus já tem essas pessoas esperando por ti. É isso que Deus vê quando chama você para se matricular no Rema. Ele vê o todo. Amém, amado? E Deus vai te dar a palavra que abastece o teu coração, o teu espírito, a tua alma, mas que te dar uma palavra que é capaz de alimentar os corações dos aflitos, dos cansados, dos desesperançosos. É exatamente assim que você precisa se ver, porque é assim que Deus vê. Amém? Então nós vemos essa pessoa, Deus chamando Filipe.
transladando ele, né? Levando para outra dimensão, para alcançar aquela pessoa. E nós vemos aqui uma pessoa que não é crente, amém? Não é crente, desejosa, sim, foi ali para adorar a Deus, buscando, mas com conhecimento apenas natural. Sabia que é impossível entender a palavra de Deus usando somente o nosso raciocínio? É demais para a nossa mente, amém, amado? É demais. Mas o nosso espírito está pronto para receber, porque é o nosso espírito que entra em contato com Deus. Amém, queridos? E nós vemos aquele homem fazendo perguntas simples. A gente vê Filipe já rapidamente assim: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Eu imagino aquela cena, ele comendo assim as escrituras, e devia estar fazendo umas caretas, umas coisas de interrogação, e fica aflito e pensa sobre aquilo. Mas sem o Espírito Santo para ajudar, para revelar, é impossível ouvir, é impossível entender. Amém? Mas com o Espírito Santo é possível entender. Amém, amado? E você tem o Espírito Santo, eu tenho. As verdades de Deus vão ficar cada vez mais claras diante de nós, por causa do Espírito Santo. Amém? Coríntios fala sobre isso, que nós precisamos ensinar com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Então não são homens que estão aqui ensinando para você. Se você aprender a receber da unção, amém? Recebe da unção e você vai aprender do Espírito Santo. Amém, amado? Então esse homem tentando entender as coisas, e Felipe, você entende o que você está lendo? Não somente ler. Pessoas fazem campanhas de leitura da Bíblia em 3 meses, em 1 ano. Mas por esse texto, amados, nós entendemos. A leitura é muito importante. Mas a revelação é tudo, amém? É o Espírito Santo quem vai vivificar a palavra para o nosso coração e para o nosso entendimento. Ler é muito importante, é muito necessário. E isso diz muitas coisas para nós. Às vezes você pode dizer: não, eu posso aprender em casa sozinho. Eu posso ler a palavra, eu posso ler livros, eu posso ler sozinho. Não, você não pode. E não somente eu que estou dizendo isso por ser diretora da escola, mas a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus levantou pessoas ungidas, mestres, apóstolos, pastores, evangelistas e profetas, com o único propósito de que o corpo cresça, de que o corpo seja edificado. Não é interessante que nós temos pouco